ao Gente que Fala, sempre ao vivo, de meio-dia a 1 pela Rádio Trianon, AM 740 São Paulo, Rádio Universal, AM 810 Santos. Estamos transmitindo direto do estúdio da Rádio Trianon através da nossa fanpage, Facebook/programa Gente que Fala. Estamos também na AltV, www.altv.com.br e TV Guarulhos, canal 20 UHF, canal 3 da NET em Guarulhos, ambas 11h30 da noite. Acesse nosso blog, conheça nossos colunistas e colaboradores, gentequefala.com.br. E à sua disposição o WhatsApp 974-012235 e um telefone aqui no estúdio da Rádio Trianon 3289-3580. Participando desta edição de Gente que Fala, personal gestante Gisele Monteiro. Prazer tê-la aqui, Gisele. O prazer é meu. Obrigada a todos os ouvintes aí. Espero que seja um programa assim muito esclarecedor. Você é do projeto Mães em Forma. Isso, Mães em Forma. Mães em Forma, porque no rádio se confunde com Informa. Que é... Não, em forma. Deixar elas saradinhas, bonitinhas. Também conosco o pediatra cardiologista infantil Rafaela Gato Calmon. Isso. Pronunciei corretamente? Perfeito. Tudo bem? Tudo bem, muito obrigada pelo convite. Estou muito feliz de estar aqui. Espero que seja uma conversa muito legal e produtiva e que a gente possa esclarecer bastante dúvida das mamães aí. É cardiologista infantil? Isso. A gente faz especialização em cardiologia depois de ter feito pediatria. Tá bom. Eu anunciei a Gisele Monteiro e conosco também a empresária Gisele Farias. Bom tê-la aqui, Gisele. Bom dia, um prazer enorme essa oportunidade de apresentar a vocês um produto revolucionário que vem no mercado para as crianças e para os adultos, né? É o Non-Aedes? O Non-Aedes. Tá bom, já já a gente dá detalhes desse novo produto, ok? Muito Cléo, baixa um pouco aqui dentro, por favor, Cléo. Também conosco o dermatologista Michele Haikai. Tudo bem, Michele? Tudo bem, Zé Café. Prazer estar aqui com você. Eu que agradeço o convite. Medicina anti-envelhecimento é a tua especialidade. Isso. Todo mundo tem medo de envelhecer. Ninguém quer, né? Ninguém quer. A gente vai envelhecer, mas vamos envelhecer bem melhor do que antigamente. Tem jeito? Tem. Você, cada dia que eu te vejo, você está mais jovem, Zé Café. Conta pra gente. Você é muito gentil. Também no teu trabalho, né? Você é especialista em ciências nutricionais. Aí que é o problema, tem que ter o exercício físico. É porque tudo faz parte de uma coisa só. A medicina anti-envelhecimento, ela tem a parte de ciências nutricionais associada ao exercício físico para chegar justamente no rejuvenescimento junto à suplementação. Mas todo mundo que procura um médico, o médico já diz assim, alimentação e exercício físico. E nunca ninguém quer mexer nessa parte. Não. Gisele, a gente tem que motivar a pessoa bem. Não, nem é que não quer. Eu acredito hoje. A gente vive um mundo tão corrido, tão atribulado. Já a mulher tem, além das tarefas de casa, você é mãe, você é empresária, né? Então, assim, nossa, tem horas que você fala, nossa, academia também. Tem todos esses desafios, né, pra gente uma arrumar. coisa sempre, né, a mais, uma mais que a outra, mas eu acredito sim que faz parte, acho bonito, lindo, maravilhoso. É um momento seu, né? Precisa disso também. Então, seria assim, uma hora na sua agenda para você. Mas a gente está falando em envelhecimento, em hora para si, mas o principal do exercício físico, na verdade, é a saúde, né? Isso aí. E a gente sabe que pelo menos um pouquinho de exercício físico todo dia, já se fala sempre se falou em 30 minutos, hoje se fala que até em menos tempo, se você fizer em 10, 15 em 10, 15 minutos diariamente, você vai ter o tempo para você vai ter então uma ação de envelhecimento, mas o principal você vai ganhar saúde, que eu acho que saúde na frente disso tudo é muito mais importante, porque sem saúde a gente não é empresária, não é mãe, a gente não faz nada, né? Mas quando a gente fala em anti-envelhecimento, a gente está falando de saúde mesmo. A parte física é só um efeito colateral. Sim. Só que é bom, né? Um efeito colateral ótimo, bom. Ótimo. Rafaela, em pleno verão, como é o período que estamos atravessando, não é? Tem alguma orientação especial para crianças que a pediatra veja as crianças ali e oriente, principalmente no caso de ingestão de líquido?
Sim, na verdade isso é um ponto muito importante, é uma coisa que às vezes a gente peca um pouco, porque se a gente fizer uma reflexão, quanto de água você tomou no dia de ontem? Quanto de água você já tomou até hoje? Estamos aqui meio-dia. Se a gente parar para fazer uma reflexão agora, cada um de nós, quantos copos de água eu tomei hoje? Muita gente vai falar que nenhum. Então, os nossos filhos são muito o nosso reflexo. Então, muitas vezes o pai e a mãe não tomam nada de água e aí querem que a criança espontaneamente beba e se hidrate, e a gente tem que saber que nós somos responsáveis, tanto pelo exemplo quanto por oferecer. Então, após os 6 meses, as crianças já começam a comer, independentemente se estão se alimentando de fórmula ou se estão mamando no peito. Então, é importante iniciar a ingesta de água, apesar de que a gente sabe que, principalmente para quem mama no peito, muito da água e da hidratação vem da amamentação, mas com outras coisas já no organismo, frutinha, comida, você precisa também ter mais líquido, porque você tem uma sobrecarga de mais proteína. Então, a quantidade, existem algumas contas, alguns cálculos que a gente pode, só para mostrar para a mãe o quão importante é. Por exemplo, uma criança até 1 ano, de 7 meses a 12 meses, ela tem que tomar 800 ml de líquido por dia. Que tipo de líquido? Então, nessa continha aí Você falou sobre o leite materno. Aí o leite não tem como a gente aferir, a gente tem uma ideia da quantidade. Ou para a criança que toma leite na mamadeira, quanto você não vai dar 800 ml para uma criança em geral até 1 ano, porque ela já come, então ela toma bem menos leite, e aí o resto da conta vai ser todo em líquido. Isso é o mínimo que a gente pode oferecer. E para uma criança entre 1 ano e 3, seria 1,3 litros, imagina. A gente não... Onde que cabe, né? Mas cabe. Então, se a criança toma... Porque não é tudo ao mesmo tempo. Se a criança toma, por exemplo, 3 mamadeiras com aninho de 200 ml, aí são 600. Se você fizer a conta, sobram 700 ml aí de líquido para a mãe oferecer. Isso não é uma conta obrigatória, mas é uma meta. Então, dentro dessa quantidade, você pode colocar água, que seria o principal. O leite você já descontou ali, né, do que você diluiu, mas também vai uma oferta de água. Suco, após os 12 meses. E água de coco, que após 1 ano também você já pode dar. E suco natural de preferência, porque a gente sabe que suco de caixinha, refrigerante, são bebidas inadequadas, cheias de açúcar, cheias de corante, são coisas que não são, são calorias vazias que não vão dar nada para a criança do ponto de vista nutricional. Então, a mamãe pode dividir ali, para um indivíduo maior, uma criança maior, para fazer se a gente for fazer uma conta genérica, entre 50 a 60 ml por quilo. Era o que a gente deveria mais ou menos tomar de água, digo, líquidos. Se a criança tem uma alimentação com muita fruta, obviamente que você não vai conseguir chegar nesse tanto, mas muita melancia, muito melão nesse calor, e aí você vai diversificando. Mas o importante a criança tem que ter uma garrafinha, um copinho, e você tem que estar trocando aquilo. Não existe isso de que criança não pode tomar água geladinha, pode e deve, porque quem que gosta de tomar água quente no calor? Eu não conheço ninguém. Eu tomo sempre água sem gelo. Pra gente que trabalha às vezes falando muito, lidando com pessoas ou com a voz, que deve ser o seu caso, você deve ter que tomar muita água e não pode abusar de água fria. Mas eu não estou falando gelada, eu estou falando água fresca. Assim como o suco você dá fresquinho, a água também você tem que oferecer fresquinha para a criança gostar. E aí você vai, durante o dia, diversificando o que você dá. E no final do dia você, poxa, olha, meu filho tomou então 3 copinhos de 200, mais o leite, mais comeu uma frutinha, tá bem hidratado. Mas a mãe faz essa conta? Não, é difícil. Não. Por isso que a gente não coloca isso como meta. Isso é uma coisa... Não, eu mesmo faço. Eu tenho 2 filhos. Imagina, isso a gente vai oferecendo. Ofereço, sempre isso. deixo disponível a altura que seja acessível à criança, né? Isso sempre a pediatra deles me ensinou. Não gosta de fruta? Deixa acessível. Porque na hora da fome, ele vai optar pela fruta. Não vai, em vez de ir na geladeira, ele vai ver a água, ele vai pegar água para tomar. E realmente isso acontece. Você deixa disponível, a criança busca. Ela olha e, tenho água. Pá, o importante é criar o hábito. Então, a partir dos 6 meses que a criança... Onde a criança estiver ali sentada brincando, você tem o copinho dela do lado
você vai observando, ela não está tomando, você vai lá e dá. Oferece. À medida que ela vai ganhando autonomia, você vai vendo que ela mesma vai lá e pega e toma. Então, isso é uma questão só de a gente criar esse costume de ter isso acessível para ela, assim como as frutas. Então, se você tem acessível um armário cheio de guloseima e biscoito, ele vai abrir o armário. Se você tem uma cesta com frutas variadas, ele vai na fruta. Então, é tudo uma questão de acostumar. Assim como beber água e não refrigerante, né? Exatamente. Se ela sempre tomou refrigerante, é muito mais difícil você entrar com a água. Se ela acostumou com a água, é natural a gente querer o que mata a sede. Sim. Né? O mais natural é isso. Quem fala que não consegue é porque nunca experimentou ficar só bebendo água. Não tem nem comparação, né? Nem comparação. E é uma caloria vazia, né? Não te dá um pH monte de errado, caloria, né? pH errado. E uma coisa que até é uma coisa mais para adolescente, assim, mas que está sendo muito utilizado e que a gente se preocupa muito é bebida isotônica. Então, em países da Europa já estão sendo feitos estudos, saiu um recente na Inglaterra, que os adolescentes estão consumindo basicamente isotônico e o pH super ácido, com muito corante e muito açúcar, eles estão desenvolvendo doença dentária super precocemente e ficando com muita cárie por conta de estar trocando água por isotônico. Então, passar o dia inteiro tomando isotônico, que são crianças que não fazem atividade física excessiva, regular e não precisam dele para nada. Então, é outra coisa que também não é recomendado, é dar isotônico para criança em qualquer faixa etária. Gisele Monteiro, estamos falando dos bebês, mas a tua área é das mamães, que acabaram de dar à luz, é mais ou menos isso? Eu pego elas a partir da liberação médica. E aí vai, né? Mas 2 anos, tem um 3 anterior? anos. Eu tenho gravidez também, um programa de gestantes que prepara o corpo para que ela não só fique em forma, a gente fala em forma mais para chamar atenção, mas eu vou muito pro lado da saúde, do controle, prevenção de doenças, prevenção de dores nas costas, que é uma das maiores queixas da gestante, né? E também para preparar a volta do corpo dela. Porque um corpo treinado, ele responde de uma forma muito mais rápida para voltar àquilo que ela era anteriormente. E a gente acha que a mulher não tem essa vaidade, né? Mas, ela acabou de ser mãe, isso é já um milagre, isso é uma coisa linda. Mas eu pego muitas mulheres depressivas e que não conseguem se olhar no espelho. Mas, Gisele, aquele conceito de quando a mulher fica grávida, não pode fazer mais nada. Não, isso já é completamente... Nem sempre. Aliás, as pessoas falam... Desde 80, estudos internacionais já os mostram... estudos sim, mas aí as mulheres não falam abertamente que não fazem nada. São mitos, né? São mitos que acabam perdurando, mas ela tem que fazer sim. Porque é uma forma, inclusive, dela prevenir dores, Só bem. eu acho mais cansativo. Eu tive na primeira gravidez, eu fui obrigada a emagrecer 12 quilos. Porque eu já sou o oposto, eu bebo muita água. Após o parto. Não, durante a gravidez. Meu médico me colocou no regime. E eu tive que emagrecer 12 quilos durante o período. Gravidez, durante a gestação. Porque no andar da carruagem que eu ia... Quanto que você iria aumentar, eu sou né? baixinha, para ajudar, né? Tenho 1,60. Então, meus filhos foram grandões, assim. E eu já sou o contrário, eu bebo muita água. Meu carro parece uma distribuidora de água. E aí eu já não... Nessa sedentarice, no sedentarismo eu não conseguia colocar água para fora. Então, uma das coisas erradas que eu fiz foi parar de tomar água, inclusive, né? Porque eu falei, então para eu diminuir, vamos diminuir na quantidade de líquido. Foi errado, daí o médico colocou de novo na rotina. Mas assim, a gente não gosta do peso que ganha, né? Como quando você está excedente, você tem outra criança e tudo mais, mas não é uma coisa que você... Né, é fácil de você carregar o peso, o corpo dói, você não mais dorme. peso, mais sobrecarga você faz, mais indisposta você fica, é. mais dor você tem. São 9 meses, né? Assim, os últimos 3 meses é uma coisa.
Essa água que você tomava, que ficava um monte no carro, era dentro de garrafa de plástico? Sim, eu ando com praticamente uma distribuidora. O problema do plástico é que no carro ele acaba sendo um plástico aquecido, então ele acaba fazendo um xenoestrógeno na água. E esse hiperestrogenismo incha muito e chega a engordar também. Olha. Então pode ter tido a ver com isso, assim, não o excesso da água, mas a água no plástico. No plástico. Né? Então, Posso dizer que a água fica contaminada? Ela fica com xenoestrógeno. Estou usando um deixa eu termo tentar mais... explicar, tá? Né? Não é que é contaminada, mas assim, o xenoestrógeno é um produto que se forma, que imita um hormônio, mas não do jeito que ele é de verdade no organismo. Ele fica diferente. E o hormônio diferente daquilo que era para ser, o hormônio como ele era para ser é muito bom. O adolescente é o que mais tem e não tem problema com isso, né? Só que o hormônio diferente do que ele era para ser, como no xenoestrógeno do plástico aquecido ou nos remédios patenteados, que para poder patentear tem que modificar o hormônio, ele passa a ser um cancerígeno, sim. E não só isso, ele acaba tendo esses problemas e outros. No caso do xenoestrógeno, ele vai também inchar demais a pessoa, vai engordar, vai fazer vários problemas. Foi abolida uma madeira de plástico há muito tempo por causa disso mesmo. BPA e tal, né? É verdade. Mas, Michele, aliás, está pelas redes sociais aí em abundância esse problema, essa consequência de quem deixa água no carro. Isso nas redes sociais, vem o alerta a todo instante sobre isso que você acabou de se referir. Mas e que tipo de água? Então, o ideal é uma água no vidro, o ideal é uma água de um pH mais parecido não tem com mais com o vidro nosso. de água. Não existe vidro de água. Tem, é mais raro, é mais caro, mas tem mais... Quando eu falo Deixa não a gente existe... colocar, a gente armazenar no nosso. Quando eu digo não existe de mais... vidro, né? Quando eu digo não existe mais, a praticidade leva todo mundo, como a eles devem comprar falar, garrafão, a igual uma garrafa d'água. Por isso que a gente falando é uma maneira da gente fazer com que os veículos, né, modifiquem, porque quando você começa a espalhar aquilo, você já encontra, tal marca está fazendo, não é verdade? A gente começa a encontrar mais porque a gente espalhou o assunto, né? Por isso que mas a isso informação também é é recente, importante. né? Isso é uma pesquisa Isso recente, já né? existia, mas está sendo mais falado, mas já existia, tanto é que faz tempo que a mamadeira mudou. Faz bastante tempo. Então existem garrafinhas que são BPA free. Mas você também não pode estar deixando no carro, porque aquece e aí não vai liberar uma série de coisas tóxicas, mas libera outras coisas. Então o ideal é que se você ande com a garrafa, você leve com você. Até porque se você deixou a garrafa no carro, quem que está tomando, né? Então você está burlando a garrafinha. A mamadeira mudou como? A Michele falou, a mamadeira mudou. Mudou porque como? Antes a gente tinha mamadeira de plástico, que era o mesmo plástico que fazia todos os utensílios que a gente tem. E aí, com as pesquisas, eles foram vendo que com o aquecimento do leite para oferecer, porque hoje até menos, mas antigamente era muito comum a criança tomar um leite quentinho. E aí você via que liberava substâncias tóxicas no leite. E aí foram vendo que o plástico é um derivado de petróleo, né? Então é pura química. Então aquecendo, ou para esterilizar, ou para esquentar o leitinho, você liberava a substância química. E aí está sendo... Aí esse quadro que a Michele se referiu. Então, é um pouco diferente. Mais ou menos, parecido. É parecido, não é exatamente isso, mas o princípio... É o mesmo. Mas faz xenoestrógeno Faz do também. mesmo jeito. O xenoestrógeno, ele, com o tempo, ele pode, inclusive, fazer câncer de mama e câncer de próstata, que são cânceres que aumentaram muito com o tempo. Vou mudar para garrafa amanhã. Já. Vidro, por favor. O vidro é o ideal, mas se você tiver uma garrafinha igual boa... aquelas leiteirinhas assim de garrafinha e carregar no carro. Né? BPA, E aí você repõe, leva. vai, esteriliza, lava, enche e carrega. Porque, uma coisa importante que a gente fala para as mães é em relação à água, você tem que estar trocando. Então, se você está com uma garrafinha de manhã, a criança tomou, você tem que trocar porque senão, com o aquecimento da água, vai ficando paradinho ali, você pode acabar tendo proliferação bacteriana e aí você vai arrumar um outro problema. Então, mesmo o adulto ou criança que usa a garrafinha, o ideal é que você troque. Você tomou de manhã, você troque pelo líquido da tarde, ou se você passou o dia inteiro com aquela garrafinha, à noite você lava, e aí no outro dia você coloca uma água fresquinha para evitar a contaminação, que é importante também. Até isso que a Rafaela falou da água fresca, que ela falou no começo, que ninguém gosta, né, da água quente.
também por isso de estar fresco ou não, o próprio bichinho, se você coloca água pro bichinho, ele prefere a água fresca também. Então, todo mundo é fisiológico também porque é melhor para a saúde. Então, os bichos, eles têm esse feeling, né? E vira e mexe, ele não quer mais aquela água, mas ele tá com sede, você põe uma água fresca, ele vai lá e toma. Ainda bem que o Aedes não entra na minha garrafa, porque senão eu ia ser um belo criador do mosquitinho da dengue. Seria o meu carro ali, ó, pronto para ele. Mas que não é o produto caso. novo que você... Então, na verdade, assim... que é o non-Aedes? O produto, ele é novo, mas o ativo, ele é velho, né? Ele tem praticamente a minha idade, o ativo. Chama-se R3535. O que tem hoje disponível no mercado? Você tem o DIT, que é o DET. Você tem o outro ativo, que é o Icaridina e Picaridina, que são os famosos 10 horas de proteção que você vê hoje no mercado. E você tem o IR3535, que é a molécula que mais se assemelha à beta-alanina, né? Que é o repelente natural. O nosso produto, ele vem da revolução dos 10 horas, né? O IR3535, ele é uma molécula cara, ele não é um produto, um ativo barato. Devido à demanda do Icaridina, nós conseguimos formular um produto que atinge as 10 horas comprovadas, 10 horas e 5 minutos de proteção, que isso foi os 5 minutos, é a deixa. É um repelente que você pode usar para crianças a partir de 6 meses de vida. Repelente direto na pele. Sim, repelente direto na pele. 10 horas de proteção com o IR3535, ele é o único no mundo. Sim. Nós trazemos agora o primeiro repelente com 10 horas de proteção à base de R3535. Então, é um produto que ele vem para revolucionar o mercado e trazer segurança para as crianças. Por quê? Eu tenho 2 filhos, como disse, né? E assim, o meu filho menor, o meu caçula, ele é extremamente alérgico. Ele é alérgico a poeira, ele é alérgico a ativos, ele é alérgico a derivado de petróleo, ele é uma série de coisas. Então, a fórmula que a gente foi buscar foi a fórmula mais segura, ou seja, desenvolvemos uma fórmula a mais segura do mercado para crianças e para adultos também, né? Que vem afora o cheiro, o nosso produto, se vocês quiserem, inclusive, experimentar, eu trouxe aqui, né, para você, isso é lançamento, primeira mão, hein, gente, por favor. E ele não deixa cheiro, ele não é oleoso, ele é um produto que não dá taque, aquela que você toca e gruda. Né? Não tem nada mais desgostoso, como diz, né? De você passar um produto e se sentir grudento. Então, é um produto que você passa, você vai se sentir confortável e você está protegido. Por quê? Ele não é um pesticida, né? Por exemplo, o Icaridina, ele é um pesticida. O mosquito vem, bate e morre. O nosso ativo, ele não altera a cadeia alimentar. Ele é um repelente. Então, lá vem o mosquitinho com a anteninha dele, ele sente aquela sensorial, sente, ele vai. Então, ele nem chega perto de você. Eu já discuti isso com a Michele, quando ela orienta as pessoas a usarem protetor solar, né? Mas, por favor, 65% da população não usa protetor solar, gente. Sim. Essa é a 65%, minha discussão, foi a discussão. Né? A conversa que nós já tivemos outras gente que não vezes. usa protetor solar. Então, e vai usar o repelente? Vai usar o repelente, porque é a proteção para você. É um produto que vai te proteger. O protetor, como o próprio nome diz, já é uma proteção. Pois é, verdade. Eu sempre conversei com a Michele sobre isso. Na verdade, ele deve ser um protetor contra mosquito. A gente tem agora o protetor oral para tentar ajudar, né, nessa situação, nessa quem sabe um repelente oral aí. Mais uma ideia. Olha, quem sabe, eu vou levar para casa esse Michele, a gente já conversou sobre isso. isso, né? O brasileiro tem aí uma resistência em se proteger. Tem. É um termo que eu uso sempre prevenção, no programa. Prevenção. Resistência à prevenção. É pensar no imediato, é pensar no agora, é pensar aquele sorvete é tão bonito, é tão gostoso, vai ser tão bom. Não passar repelente é maravilhoso, você não passa 10 minutinhos, né, pra você se proteger. Nem 10, são 5 minutos, o negócio é spray. A prevenção é uma coisa assim que não é muito cultural no Brasil.
Para tudo, né? Em outros países, até assim, que seja um armazenamento de água, né? E o Brasil, às vezes, passa um perrengue. O que a Michele se referiu, né? A hidratação de uma criança é uma prevenção. Né? Então, ela está tentando fazer com que as mães tenham a consciência da prevenção com os filhos desde o início da vida dessas crianças. E quando eu me refiro a repelente e a protetor, a situação é a mesma. Brasileiro... Tudo, Zé Copé. Igual quando a gente fala, por exemplo, de crise de luz, de água, porque vai faltar luz, vai faltar água. Por quê? Porque não foi pensado antes. Entendeu? Toda a parte preventiva no Brasil, o cultural do brasileiro e também de nossos governantes, que nada mais são do que brasileiros, né? Então, o Brasil, toda essa parte de prevenção, ele peca. É da cultura nossa. Então, é uma coisa que a gente tem que acontecer, instalar, né? a gente tem que colocar, a gente tem que explicar e colocar isso. Para você ter ideia, Zé Copé, nós paramos para pensar no repelente. Há 2 anos atrás, nós tivemos um surto educação que em Sorocaba, um surto altíssimo. Foi o pior surto de dengue da história da cidade. Eu hoje moro em Sorocaba. E, na época, a prefeitura colocava aqueles banners contando a quantidade de pessoas infectadas na cidade. Sabe o que é isso? 230 mil pessoas, 240 mil, 250 mil, e aquele número ia aumentando. E você ia passando, e você ia vindo aquela quantidade. Até o momento que uma colaboradora minha pegou dengue, e eu fui levá-la no PA. Quando eu comecei a bater um papo com a médica, ela falou assim, você não tem ideia. Para cada um confirmado, são 3 infectados. Eu falei, mas espera aí, você está falando da população inteira da cidade. Porque se a cidade tem 600 mil habitantes, 230 mil infectados, 240 mil infectados, faça isso vezes 3. Ou seja, está todo mundo com a dengue? Ela falou assim, sim. Eu falei, caramba, eu falei, o que é isso? Aí você corria atrás de um produto de alta eficácia que o seu filho não passasse mal e não tinha disponível no mercado. Então, assim, e você fala assim, você inventou a roda? Não, não inventei. O ativo existe há praticamente a minha idade. O ativo está disponível para a população há quase 40 anos. Sabe o que é isso? Eu não queria ser indelicado, eu estava curioso para saber a verdade. Então, eu tenho quase para lá de 40. Entendeu? Então, assim, você fala assim, poxa, e o governo não parou para prestar atenção? Não. E o governo fez mais alguma coisa de lá para cá? Não. Sabe qual é o déficit de hoje para as grávidas com relação a que correm risco do Zika vírus? Você tem ideia de quantas unidades o governo precisa para cobrir esse mercado, para dar segurança para essas mulheres? São 79 milhões de unidades que o governo precisa. Só para esse verão. Fora de questão. Michele, quando a gente fala de prevenção, o teu trabalho de orientar as pessoas a usarem cremes, né? Cremes que possam ajudar a pele, é a mesma situação. Quando a gente pensa numa prevenção mais inteira, quando a gente faz a medicina integrativa, que integra o indivíduo como um todo, a gente acaba que no creme a gente também pode corrigir algumas falhas do organismo dessa pessoa. Então, pela história, por toda a história de vida, de pais, mães, de doenças, de tudo que ele teve, junto dos exames de sangue dele, e urina e outros exames de imagem, dependendo da pessoa, a gente vai ver tudo o que ele precisa de suplementação. Suplementação oral. E na parte de passar, alguma coisa que aquele paciente está precisando, na pele também vai ter uma eficácia. Então, se é no caso, no creme, por exemplo, hormonal, se ele tem uma deficiência, por exemplo, de testosterona, e por isso está tendo uma flacidez, por isso que tem que ter o diagnóstico antes inteiro. Você pode usar o creme com testosterona local, num local de flacidez. Isso usando todos os anti-DHTs que precisa para não fazer dihidrotestosterona, para não fazer acne, para não transformar também essa testosterona em estrógeno. Só que com tudo isso, a gente consegue uma eficácia muito grande. Acaba que, como você vai ter um resultado também para outras coisas, por exemplo, a falta dela também causa, por exemplo, síndrome do pânico. Então, como a gente resolve também num inteiro,
acaba que vai ser só um efeito colateral, igual eu tinha dito, a melhora também da parte estética. Então melhora a flacidez, melhora a celulite, mas a melhora como um todo de musculatura, que também previne queda e fratura, melhora como um todo vai ser muito maior do que só isso. Quando você indica um creme hormonal para uma pessoa, né? Olha, vai ajudar. Quanto tempo você acha que a pessoa vai usar esse creme? Acaba que usa sempre, porque mulher, quando ela vê a diferença, ela vê a diferença, tanto ela mulher quanto homem. vira Gisele, Gisele. Tanto mulher Por quanto homem, exemplo, porque a se diferença chegar é muito grande. Pra mamãe falar que tem um creme milagroso pra barriga dela Não. firmar, Mas não é milagroso. Não é milagroso. acaba sendo, É uma grande porque é um diferença. equilíbrio. Aí sim você tão vê grande que é milagroso. uma diferença, porque aí você vai ter uma Mas atuação aí é a na palavra causa, que você né? tem que colocar no creme. Nós estamos falando de creme hormonal. Né? Então, mas é um conjunto, né? Porque também vem da alimentação dela, vem do que aconteceu na gravidez, vem da recuperação da força dela. Por isso que o programa ele começa a ter resultado visível. Elas até falam, é milagroso também. Porque você pega uma barriga caída, em 7 dias essa barriga já está voltando. Não tem um segredo. O segredo é justamente você fazer o trabalho certo daquilo que é o caminho inverso do que aconteceu na gravidez. Então, na gravidez a gente expandiu, na volta eu tenho que fazer esse corpo retornar. E aí, eu sempre falo para elas que é o conjunto. Tem que ter o exercício, mas tem que ter alimentação associada, tem que ter um creme, dermatologicamente correto, mas que também ajude a pele a revigorar. Então, é um processo muito interdisciplinar, né? O que a Gisele deve sentir também é que a gente tem que motivar muito essas pessoas, né? Então ela às vezes até sabe o que é para fazer. Então vamos supor o medalhista olímpico, ele sabe o que ele tem que fazer, ele sabe o que ele tem que treinar, não é verdade? Mas por que todos eles têm treinador? Ele disse assim. Não é verdade? Você explicando tudo o que tem que ser feito, e aí ele fala, eu já fiz tudo, aí você vai e repassa, tal dia você fez isso, você fez... E me conta do seu dia de ontem, e você vai vendo que não foi nada daquilo, não é verdade? Então, tem todo esse conjunto, é complexo, é grande, tem muita coisa que as pessoas já sabem, mas que quando entra, como se fosse numa planilha, em que você coloca tudo, aí realmente a coisa acontece como se fosse um milagre, mas não é milagre, não. Deixa eu fazer abrir um espaço aqui, nosso contato com o Dr. Nelson Letísio, que é cirurgião plástico. Dr. Letísio, boa tarde. Boa tarde, Zé Copé, tudo em ordem? Tudo bem, bom tê-lo aqui. 2017 por aí. Bom, graças a Deus, tudo em paz. Amém. Dr. Letísio, nós estamos aqui hoje, temos o projeto Mães em Forma, né? Mas no caso específico do senhor, eu gostaria de abordar a plástica pós-gravidez, né? A Gisele Monteiro aborda um trabalho de recuperação através de exercícios, né? Mas mais rapidamente, Dr. Letísio, cirurgias indicadas para esses casos. Olha, Zé Copé, rapidamente falando, são muitas nuances que podem acontecer num pós-parto, né? O mais importante é a diástase do músculo reto abdominal. Muitas vezes, como a profissional está falando, que ela faz uma reeducação, uma reparação do organismo da paciente, às vezes essa diástase do músculo, a exentração que pode ocorrer devido ao afastamento da musculatura reto-abdominal, você não consegue simplesmente, não é simplesmente, com atividades físicas bem orientadas, você não consegue que esse músculo volte à posição original, devido a um alargamento da bainha e um afrouxamento de toda a região dessa área, além de poder fazer até hérnia umbilical. Então, há necessidade de uma sutura, de uma chama de cicatura da bainha do músculo, para que você haja um reforço de parede. Muitas vezes forma um excesso de pele, né? A paciente estende, principalmente no caso gemelar, multípara, às vezes até uma paciente com uma primeira gravidez, ela tem uma distensão extremamente grande, com muitas estrias, com muita flacidez de pele. Então, infelizmente, o organismo não consegue regenerar essas alterações. Então, há necessidade, além da estrutura do músculo, a ressecção daquele excesso de pele que formou, que não consegue voltar ao normal.
Até porque as pessoas não são iguais, não é? Não entendi. As pessoas não são iguais. Não são iguais. Isso aí depende de cada um, depende da genética de cada paciente, da origem de cada paciente, do asiático, do negro, do caucasiano. Cada um já tem uma sua característica. O paciente que engorda muito durante a gravidez. E também tem as mamas, né, Zancopé? A mama, muitas vezes, não tem uma regra. Às vezes a mama, durante a gravidez, ela aumenta muito. Na amamentação, ela aumenta muito e fica ela grande. Outras aumentam muito no pós-operatório. No pós-parto, ela atrofia. Então, a glândula diminui bastante, cai, fica pitosada, fica flácida. Ou ela aumenta e fica grande. Então, você não tem uma regra, não tem não, a gravidez vai acontecer isso. Você não consegue fazer. Então, Zancopé, é avaliar cada caso, a ótima atividade física, a orientação tanto física quanto nutricional é muito importante no pré-parto, durante a gravidez e no pós-parto. Agora, infelizmente, algumas coisas são correções cirúrgicas mesmo, Zancopé, que você não tem como fazer. Agradeço, Dr. Nelson Letísio, pela sua atenção com o nosso Gente que Fala mais uma vez. Uma boa tarde, Dr. Letísio. Saúde e paz, um bom 17 para todo mundo aí, Zancopé. Um abração. Um abração. Nós estamos hoje com a personal gestante Gisele Monteiro, do projeto Mães Informa, a empresária Gisele Farias, que é diretora comercial do Non-Aeds, a pediatra cardiologista infantil Rafaela Gato Calmon, a dermatologista Michele Raical, especialista em medicina anti-envelhecimento e ciências nutricionais associadas ao exercício físico. Se eu parasse aqui no especialista em medicina anti-envelhecimento, né, eu já iria pedir o endereço do teu consultório. Mas você está muito bem, Zancopé. Está cada vez melhor. Muito gentil. Aliás, Michele, Marcelo do Butantan pergunta sobre as consequências para a pele masculina ou feminina do bronzeamento artificial. Certo. Então, Marcelo, é o seguinte, o bronzeamento artificial, antes existiam os que eram feitos com raios ultravioleta. E estes foram proibidos. Então, estes não existem mais, né? Não pode mais ter no Brasil. Por quê? Porque era muito mais raio ultravioleta do que você ir para o sol. Então, ir para o sol é mais saudável, porque o raio ultravioleta, numa quantidade muito grande, poderia fazer um câncer de pele, um melanoma. Então, por isso que foi abolido. Então, qual é o bronzeamento artificial que existe hoje? Todos eles, seja por spray, jet alguma coisa, ou o creme que você passa com autobronzeador, eles são a partir de uma substância que se chama de hidroxiacetona. Essa substância não causa mal para a saúde. Ela vai colorir a parte mais superficial, a camada externa da pele. Então, não tem problema nenhum. Você vai passar alguns dias no corpo, uns 20 dias, ele vai desbotar, porque aquela camada externa da pele, que é a camada córnea, ela ela multiplica e sai, como se estivesse renovando, entendeu? Isso acontece normalmente com o nosso organismo, não tem problema nenhum, pode fazer. Rafaela, tem uma pergunta da Clarice do Morumbi que eu vou deixar para depois, porque ela é missão. Mas o Jaime do Jardim Bom Filhole pergunta a você sobre os primeiros sintomas de problemas cardíacos nas crianças. Jaime, então é assim, as cardiopatias congênitas, que são as doenças cardíacas de nascimento, que é o que afeta a grande maioria das crianças, existem doenças adquiridas, porém elas são muito menos comuns, elas já têm, em grande maioria, uma manifestação no período neonatal. Então, muitas vezes a criança não teve nada, a mãe não teve complicações no pré-natal. Hoje, infelizmente, o exame do ecofetal, que é o ecocardiograma na gravidez, exame específico do coração do bebê por ultrassom, ele não é ainda um padrão, ele segue ainda alguns critérios antigos para a maioria dos especialistas, então é solicitado em casos de mãe com alguma doença durante a gestação, ou então mães com uma idade um pouco mais avançada, ou se já teve alguma perda de bebê anteriormente, é solicitado. Mas a gente tem visto que cada vez mais frequente mães jovens, sem nenhuma doença pré-existente, casadas com também pais jovens, que também sem nenhuma doença pré-existente, sem consumo de álcool, de drogas, nada, gerando crianças com problemas cardíacos congênitos.
Então, a primeira coisa seria a prevenção. Se a gente pudesse oferecer ecofetal, principalmente na rede SUS, para todos, seria uma grande vitória. Isso já é uma coisa que tramita aí para, se Deus quiser, virar lei em breve. Mas aí a gente já tem o diagnóstico antes da criança nascer, que a intervenção é bem mais precoce. E quando a criança nasce, algumas coisas podem ser observadas. Pode ser escutado o sopro pelo pediatra no berçário. Pode ser uma criança que tenha alguma dificuldade para mamar ou fique mais cansado, ou uma criança que fique roxinha logo depois do nascimento. E as doenças que têm acometimento mais grave, elas já se manifestam com a criança no berçário. E aí, a partir daí se desencadeia, vamos dizer, o diagnóstico. Aí está na mão de especialistas. Isso, aí está na mão de especialistas. Porém, se você sabe que a criança tem um problema cardíaco, principalmente os mais graves, quando ela já nasce com o diagnóstico, ela já é atendida na sala de parto. Então, existem algumas intervenções que previnem complicações. Então, você fazer a cateterização do umbigo e já colocar um acesso ali para começar uma medicação que possa prevenir uma deteriorização rápida da criança, já ajuda para doenças cardíacas mais graves, vamos dizer assim. Porém, outras que são as mais comuns vão se manifestar até o primeiro ano de vida da criança, dependendo do grau de lesão. Então, um bebê que não ganha peso com facilidade, é muito cansadinho, sua muito quando mama ou para de mamar com muita frequência. Então, ele mama e você vê que está cansado, larga a mamadeira, larga o peito, sua muito a cabecinha, fica pálido quando mama ou fica com a boquinha roxinha e não tem ganho de peso adequado, é um bebê mais quietinho, às vezes ele pode ter alguma doença cardíaca congênita. Como manifestação clínica, um bom exame pediátrico consegue detectar isso. Então, você consegue, no exame médico, ver. Então, se você tem alguma... Por isso que o acompanhamento no primeiro ano de vida é muito importante. Você não pode simplesmente não levar a criança no médico. O ideal é que a criança seja vista mensalmente. Então, tem doenças que não vão dar sopro no primeiro mês de vida, mas no segundo o sopro aparece. Então, se você simplesmente vai na primeira consulta e só volta daqui 6 meses, você pode estar atrasando um diagnóstico. Perfeito. Então, como são as manifestações são absolutamente diversas. Então, o importante é um bom pediatra acompanhando a criança desde o berçário e assim que a criança tem alta, na primeira semana de vida, a primeira consulta e depois a cada mês. Gisele Monteiro, Flávia da Consolação pergunta a você as contraindicações de ginástica para gestantes, ou todas podem participar? Não todas, aquelas que têm alguma ocorrência durante a gravidez, né? Normalmente isso já vem do próprio diagnóstico médico, então elas não podem realizar exercícios. Agora, existem alguns exercícios que não são indicados para todas. Normalmente exercícios como impactos. Quem faz, por exemplo, uma corrida? Quem já corria, está tudo bem, o seu médico continua liberando a corrida com acompanhamento. Então, algumas atividades quando você intensas... se refere a atividades de mães, né? Uhum. Pós-gestantes, é tudo com orientação médica, acompanhamento médico, Sim, diagnóstico. sempre com liberação. O educador físico não pode prescrever nada sem a gestante ou a mãe. Uma pergunta para você, Kersiane. E quando a pessoa acha que é autossuficiente, a Michele se referiu a instantes de até atletas que... A primeira coisa que eu pergunto é a liberação. Mas é um movimento natural, elas querem saber quando eu posso voltar. Então, a primeira coisa que eu respondo, após a liberação médica, aí eu complemento. Normalmente, uma cesárea leva de 40 a 60 dias, dependendo do seu histórico e também da opinião do médico. Tem médico que libera só com 90 dias. Perfeito. Então, aí eu vou sempre monitorando nesse sentido que ela tenha a liberação do médico. E na gravidez a mesma coisa. Na gravidez tem médicos que fazem a opção, mesmo que a mulher seja ativa, de aguardar os 3 primeiros meses. Tem médico que não, que já libera, porque conhece mais a paciente, então tem que ter a liberação médica. Gisele Farias, tem várias perguntas ou comentários para você no Facebook. Fabiana Garcia, Flávia Bejar, Dora Souza elogiam o Non-Aedes. Né? Muito obrigada. Quem mais aqui? A Mariana do Tatuapé pergunta sobre custo de repelente, que é muito variado. Então, como eu volto no assunto ativos, né? Se você procura um repelente, que na verdade, por exemplo,
um repelente mais barato, e normalmente é por aí, tá? Por exemplo, o DDT, a toxicidade dele é maior, porém ele é um repelente barato. Você busca um Icaridina, é barato, normalmente é barato. Direto no barato. No preço. No preço. Se você ler o rótulo, você não vai optar pelo preço. Mas quem vê o preço já pela não lê qualidade. o rótulo. Não lê. Aliás, a maioria não lê, né? Estou falando para você, a que grande vai maioria direto no não preço, lê o não lê o rótulo. Se você lesse o rótulo do DET, você não usava o produto. Porque você tem Mas ali tem passo termos, a passo. olha, ali tem termos, em todos os rótulos, em tudo tem termos. Mas hoje a Anvisa não deixa mais os termos, não. Hoje a Anvisa exige que você seja claro com o seu consumidor final. Ou seja, se você pegar o rótulo e ler aqui, a partir da terceira aplicação você tem que tomar banho e retirar o produto do seu corpo por causa da toxicidade, tá bem claro no rótulo. Então, você não pode passar da terceira. Tem gente que vai. Na leitura, e, na verdade, até para quem não vai, hoje a minha missão é esclarecer sobre eles. Aí você tem o ativo, que é o Icaridina. Ele já é mais volátil, porém tóxicos são os três. Vou acrescentar. Você está usando termos, não é? Que é o ativo. Sim. O ativo do produto, cada um tem o seu ativo. Perfeito. Você está usando termos que eu me perco quando leio esses termos. Sério? Lógico. Mas o ativo da fórmula é o que repele o mosquito, mas você né? está entendendo? Nós estamos falando para alguém que vá procurar lá e não tem um conhecimento. A mesma coisa acontece com o protetor solar. Eu já conversei com ela. As pessoas não conhecem os termos. Vocês falam com muita facilidade, né? São específicos, mas as pessoas não conhecem os termos. Mas é que, na verdade, aqui o Alexandro diz que os repelentes no rótulo diz que duram 10 horas, mas aí dura no máximo 3 horas. Então eu compro lá um repelente que vai durar 10 horas e eu não sei se ele realmente vai durar 10 horas. Então, na verdade, ele é o rótulo, né? Eu sou leigo. Então, tá? Pro leigo, agora eu vou dizer pro leigo. Se você vai comprar um repelente que tem um asterístico, para começar pelo asterístico, tudo que tem asterístico, existem ressalvas sobre o produto, né? Então, se você busca lá e está escrito 10 horas com asterístico do lado, leia o rótulo. Por quê? Porque ele vai dar até 10 horas de proteção. Então, dentro de um ambiente controlado, ele dá 10 horas. Passou daquele ambiente, ele não dá. Então, por exemplo, o Icaridina. O Icaridina, ele é volátil. Aumenta a temperatura, desce a proteção. Certo? A molécula mais segura, que tem menos volatilidade, né? É o IR3535. É o mais estável. Depois tem que anotar tudo isso para eu procurar lá com esses termos todos que você falou. Tem que ler o rótulo, né? Mas a gente vem trabalhando, fazendo um trabalho de informação, inclusive Facebook, Instagram, no site, informar a população quais são os ativos que existem. Eles não sabem, realmente, como você disse, eles não sabem. Não sabem qual é o ativo que usa, não sabem o que está passando no corpo e vai comprar pelo preço. O que nós fizemos? Nós trouxemos um produto que é para descer o preço. O teu produto nós estamos cadastrando nas perfumarias, nas drogarias, nas redes, né, de farmácias, nos atacadistas e também pelo nosso site. Então, você acessa o nosso site, você pode comprar diretamente da indústria. Perfeito. Rafaela, Paula das Perdizes pergunta se crianças diabéticas são mais propensas a distúrbios cardíacos. Então, isso a gente está falando mais para a parte de cardiopatias, doenças do coração adquiridas. Então, crianças diabéticas vão ter o mesmo efeito do açúcar no sangue como um idoso tem. Então, com o passar da vida, se esse diabetes não for bem controlado, ele com certeza com 30, 40 anos, ele tem um risco maior de doença cardiovascular, falando como um adulto, de infarto, hipertensão arterial, e não de algum problema congênito. Uma mãe diabética tem uma maior chance de ter um bebê com uma doença cardíaca congênita. Agora, uma criança diabética, ele pode ter uma doença cardíaca adquirida pelo diabetes com o passar do tempo. Por exemplo, uma pessoa de 60, 70 anos que tem um diabetes do tipo 2, que é o mais comum, né, na idade mais um pouco avançada, que é aquele que toma um comprimidinho, não precisa de insulina, nada disso.
essa pessoa, se não controlar o diabetes ou se tiver uma doença associada como uma hipertensão arterial ou uma obesidade, o risco cardiovascular dessa pessoa é alto. Então, ele pode ter um infarto ali a qualquer momento. E a criança diabética é a mesma coisa. Só que como a doença começa cedo, então com 30, 40 anos, se tiver sobrepeso associado à obesidade e se tiver hipertensão devido a sobrepeso, porque tudo vira uma cadeia, né? Com 30, 40 anos, essa criança sim pode ter um risco maior de infartar. Michele, Rafaela, você comentar, ela colocou muito bem. O açúcar, ele é inflamatório para o organismo. E o açúcar, ele é inflamatório nos vasos sanguíneos. Isso é o que faz com que a doença seja mais pro lado de trombos. Então faz mais infarto, faz mais AVC. O açúcar faz isso. Por isso que a criança diabética, ela tem maiores riscos disso. E as pessoas que comem muito açúcar têm também maior risco disso. Entra naquilo da prevenção. Uma coisa que eu bato muito pessoal. É o açúcar ou a glicose? A mesma coisa. É a mesma coisa. O seu organismo, se você não recebe açúcar, mas o seu organismo transforma aquele alimento teu do dia a dia em glicose, essa glicose, ela também provoca isso ou não? O açúcar é glicose. É que assim, existem açúcares, né? Então, dentro dos açúcares, aí vai ter derribose. Na linguagem dela existem repelentes e repelentes. Então, exatamente. Mas assim, tudo isso é açúcar, tudo isso para o organismo é glicose e tudo isso é inflamatório. Carboidrato, por exemplo. Todo carboidrato vira açúcar. E isso também Fruta vira açúcar. Tudo isso. Se você só o dia inteiro, só comer fruta o dia inteiro, você vai chegar numa quantidade de açúcar que é grande também. Então, assim, o açúcar é somando tudo. Só que a fruta, ela tem a fibra. E a fibra faz com que você libere esse açúcar mais lentamente. Mas se você faz o suco da fruta, você tira a fibra e fica só com açúcar. É isso que eu ia falar. Então, açúcar é inclusive, a recomendação de suco para criança pequena caiu. Então, tinha sempre aquela coisa, né? O bebê nasce e vai começar a comer a primeira coisa, suquinho de laranja-lima. Isso caiu. Então, a gente sabe que o suco, ele é liberado pela Sociedade Brasileira de Pediatria, por meio do Departamento de Nutrologia, em quantidade pequena. E, se possível, até os 12 meses não é necessário suco, que é uma coisa até polêmica, que você fala, a mãe fica de cabelo em pé. Mas e você substitui isso por fruta, porque fruta é isso que a Michele falou. Tem o açúcar da fruta, que é a frutose, as fibras e as vitaminas, que toda criança precisa. Então, entre você dar um copo ou uma mamadeira ou uma chuquinha, como dava antigamente com um suquinho de laranja, se você der uma laranja para a criança comer, você está fazendo muito mais bem para ela, e frutas in natura amassadas ou apresentadas de acordo com a faixa etária que a criança possa se alimentar. Então, fruta é muito bom, mas você tem que ter muito cuidado com os sucos, porque você está ingerindo o açúcar. É o açúcar da fruta, mas é açúcar. Rafaela, a Clarice pergunta sobre vacinas que estão fora do calendário oficial. Olha, isso infelizmente assim, é uma coisa que a gente gostaria que no mundo ideal todo mundo tivesse acesso a todo o rol de vacinas que a gente dispõe hoje em dia. Só que a quantidade de vacinas que a gente tem na rede pública e a qualidade delas é excelente e absolutamente confiável. Então, se você tem uma vacina para dar no posto e uma vacina para dar na clínica, se a vacina é para o mesmo princípio ativo, você pode dar tranquilamente no posto. E você pode economizar e fazer as vacinas que são extras, vamos dizer, pagando. Mas o que tem disponível é o que é mais prevalente no Brasil. Então, por exemplo, vacina para sarampo, rubéola, para vários tipos de bactérias, para coqueluche, para hepatite A e B, tudo isso está disponível no SUS. E são doenças que são muito prevalentes no nosso país. A vacina de pneumonia também já está disponível. O que tem é uma diferença entre as vacinas da rede privada. A vacina de rotavírus, por exemplo, protege 3 subtipos do público, da particular 5. Porém, os 3 que protegem no público são os mais prevalentes no Brasil. Então, está protegendo bem a criança. É a mesma coisa, por exemplo, para a de pneumonia. Protege para 10 sorotipos do público. A da rede privada, 13. Mas os 10 sorotipos da pública é as mais prevalentes no Brasil. Então, todo mundo quer dar o melhor para o seu filho, mas se você segue o calendário básico da rede pública de saúde, você já está fazendo o melhor. Crianças que têm outras doenças que, por exemplo, são com imunidade deficiente, aí elas têm direito pelo próprio SUS de fazer vacinas especiais. Perfeito. Então você não precisa pagar.
Todos os dois lados da moeda são positivos, mas o que a gente tem que saber é que a gente tem que confiar no que a gente tem disponível no SUS e na rede pública e que o calendário é completo na medida do perfil epidemiológico brasileiro. Porém, se você tem condição e procura o seu pediatra, eu gostaria de fazer o que tem a mais. A mais eu tenho a catapora, a mais eu tenho a vacina de meningo B, que tiveram alguns casos realmente, tiveram casos em São Paulo, eu presenciei alguns casos de meningo B, tivemos casos no Sul, mas a vacina que a gente tem disponível no público é para meningo C, que é o quê? A mais prevalente no Brasil. Meningocócica, então, é a meningocócica, isso, que é de meningite bacteriana. Então, a vacina do SUS, ela é confiável e seguir o calendário e levar a criança para ser vacinada na campanha é muito importante. Nós estamos chegando ao final. Tem algum endereço que a gente possa localizá-la, Rafaela? Rafaela Calmon. Sim, eu e duas amigas pediatras, a gente tem um blog de informação infantil pediátrica segura, foi a razão da gente ter feito o blog. Ou seja, dúvidas que as mãezinhas queiram esclarecer, a gente faz posts semanais, temos o nosso canal do YouTube, é só procurar por Saúde for Kids, Saúde 4 Kids, tudojunto.com.br, temos a nossa página no Facebook, estamos chegando aí a 35 mil seguidores. Maravilha. Sem patrocínio, somente com a força das mães e do boca a boca. E eu acho que ter informação confiável é muito importante para que a gente possa proteger as nossas crianças e fazer o melhor por elas. Grato por ter vindo ao nosso Muito Gente obrigada. Que Fala. Gisele Monteiro, tem uma forma de se aproximar do projeto Mães em Forma? Tem sim. O programa tem um site que é pospartoinforma.com.br e eu também tenho um Instagram bem ativo, com mais de 20 mil seguidoras, onde eu também posto todas as minhas dicas, que é Gisele Monteiro, @Gisele Monteiro. Grato por ter vindo ao nosso Gente Que Fala. Eu que agradeço. Gisele Farias, Non-Aedes. Onde eu acho Non-Aedes? O Non-Aedes, a partir de fevereiro, estará disponível nas redes de farmácia e em alguns supermercados. Tem um site específico? E no nosso site é no www.nonaedes.com.br. Também temos o Facebook e o Instagram. Grato por ter vindo de Sorocaba aqui participar do nosso obrigada, é um Gente prazer. Que Fala. Michele Raical, tem um endereço que a gente possa localizar, né, Michele? Tem, Zacopé. Doutora Michele Raical, o Instagram, né, começa com @. O Facebook é Doutora Michele Raical também. E o site é www.doutoramichelleraical.com.br. Grato por ter vindo ao nosso Obrigada Gente a você, Que Fala. Zé. Direção-geral do jornalista Fausto Camunha, diretora de produção Zenilda Salvato, redação Pedro Esquiavon, produção cultural Ricardo Godoy. Na rádio Trianon, Benebene, Cléo Rodrigues, Neildo Neres, Ricardo Valim. Na direção da TV Guarulhos, Fernando Mauro. Na direção da UTV, Alberto Luquete. Na técnica, James Eduardo, Paulo Afonso e Iago Matsumoto. Estaremos de volta amanhã, meio-dia. Gratos, até lá.